bem, pessoas? Eu sou o Thiago Siegel e esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. E o tema hoje é Max Weber e o conceito de ação social. Para começar esse nosso papo, vamos saber quem é Max Weber. Maximilian Karl Emil Weber foi um intelectual, jurista e economista alemão, considerado um dos pais fundadores da sociologia. Por isso é chamado também de um sociólogo clássico, de um clássico da sociologia. Teve uma ampla carreira intelectual, passando pelas principais universidades da Alemanha, entre elas a Universidade de Munique, a Universidade de Berlim, a Universidade de Viena, além de ser importante consultor de líderes políticos do começo do século XX, participando ativamente da formulação do Tratado de Versalhes e da Constituição de Weimar. Além disso, a influência de Weber não se limita à sociologia. Podemos falar que seus estudos foram muito influentes na economia, no direito, na filosofia, até mesmo na administração. E é justamente por isso que podemos ver pelos títulos dos seus principais livros, como por exemplo, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ou então Economia e Sociedade, a grande obra-prima da sociologia weberiana, além de outros clássicos como Ciência e Política, Duas Vocações. Além desses livros, Weber deixou outros inúmeros textos, além de muitos artigos e muitas palestras que foram posteriormente redigidas e publicadas. E é justamente no livro Economia e Sociedade que a gente pode perceber as bases do pensamento sociológico de Weber. Vejam só, Weber e a sociologia alemã, de forma geral, se diferenciam da sociologia francesa e do pensamento de Émile Durkheim. Enquanto para os franceses, e aqui eu cito Durkheim especificamente, a análise sociológica partiria do coletivo para o individual, ou seja, o foco de estudo da sociologia seria o fato social, Weber vai propor justamente o contrário, que a análise sociológica da sociedade deve partir do indivíduo para o coletivo, por isso a ação social. E é justamente nesse ponto que a sociologia de Weber passou a ser chamada de sociologia compreensiva, no sentido de buscar compreender, interpretar quais os motivos, quais as intenções, quais os fatores que determinam as ações dos indivíduos, justamente porque a sociedade nada mais é do que o conjunto das ações individuais. E é por isso que a sociologia de Weber passa por temas muito diferentes uns dos outros, mas que sempre envolvem as ações dos indivíduos, como por exemplo a relação entre religião e pensamento econômico, ou a relação entre Estado, racionalização e poder, que é onde vai aparecer justamente o clássico conceito de poder desenvolvido por Weber, além das formas de dominação. E por fim a relação entre ciência e política, a metodologia de uma ciência social e a diferenciação entre aquilo que é função e ação do cientista e aquilo que é função e ação do político. Pois bem, mas o tema do nosso vídeo é justamente a sociologia de Weber. E para falar sobre a sociologia de Weber, nós temos que falar sobre o conceito de ação social. E é justamente na tentativa de compreender as ações dos indivíduos, Weber desenvolve esse conceito, e é lá no livro Economia e Sociedade que Weber vai também definir o que é a sociologia. Vamos abrir aspas para Weber aqui. Sociologia significa uma ciência que pretende compreender interpretativamente a ação social e assim explicá-la em seu curso e em seus efeitos. Vejam só, em 3 linhas Weber consegue explicar o que é a sociologia, qual é o objetivo da sociologia e qual a metodologia que a sociologia deve utilizar. Então, sociologia busca compreender a ação social. Compreender de que forma? Interpretativamente. É o chamado método hermenêutico, certo? Vamos lá. A sociologia é então, como vimos nessa frase de Weber, a ciência que deve estudar a ação social. Ok, muito bacana. Agora cabe a nós então entendermos o que é a ação social. E no mesmo livro, Economia e Sociedade, Weber vai trazer para nós o conceito de ação e o conceito de ação social. Vamos abrir aspas para Weber novamente aqui. Ação. Um comportamento sempre que, na medida em que o agente ou os agentes o relacionem com o sentido subjetivo. Em outras palavras, tudo aquilo que a gente faz e atribuímos um sentido para o que estamos fazendo é uma ação. Agora, o que é uma ação social? Aspas para Weber novamente. Ação social significa uma ação que, quanto ao seu sentido visado pelo agente ou pelos agentes, se refere ao comportamento de outros, orientando-se por este em seu curso.
Ou seja, a ação passa a ser social quando o sentido dessa ação é direcionado a outros indivíduos ou a outros grupos. Pois bem, aí você pode perguntar, professor, não entendi. Ok, tudo bem, vamos tentar trazer isso em português mais claro. O que é, afinal de contas, uma ação social? Ação social é toda a conduta humana dotada de um sentido e de um significado social previamente elaborado. Em outras palavras, a ação para ser social, para ser de interesse à sociologia, deve ter um sentido direcionado a outros indivíduos. Vejam só, a maior parte das ações que nós tomamos no nosso cotidiano, ela é baseada em expectativas que temos em relação à ação de outras pessoas e de outros indivíduos. Quando aquilo que nós fizemos tem essa expectativa, ela passa a ser uma ação social. Quer um exemplo bem simples? Estou eu aqui gravando esse vídeo. Obviamente o objetivo de eu gravar esse vídeo, de eu planejar esse vídeo, é um objetivo social, porque afinal de contas eu quero ajudar pessoas a entenderem aquilo que eu sei e elas não sabem ainda. Não é um ato simplesmente individual gravar esse vídeo, mas é uma atitude baseada em expectativas que eu tenho em relação a vocês que estão aqui me assistindo. Por isso ela passou a ser uma ação social. Vejam só, para explicar isso melhor, Weber defendia, podemos assim dizer, que as ações sociais podem ser classificadas, organizadas em quatro grupos, ótimo, né? Em quatro grupos distintos. Primeiro deles, ação social referente a fins, ação social referente a valores, ação social afetiva e, por fim, ação social tradicional. Deixa eu fazer uma observação importante aqui. Conforme o texto que você for ler, o artigo que você for pesquisar na internet, essa nomenclatura pode ser diferente. Alguns vão trazer ação social racional referente a fins. Ou seja, algumas traduções vão anexar a expressão racional, outras não. O que eu estou usando nesse vídeo aqui tem por base o livro Sociologia Clássica do professor Carlos Eduardo Sell, e ele preferiu utilizar o nome ação social referente a fins sem utilizar a expressão racional. E eu já vou explicar o porquê disso para vocês. Mas antes, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma desses tipos de ação. A primeira delas, ação social referente a fins, é toda a conduta humana determinada por expectativas que temos em relação ao comportamento de objetos ou de outras pessoas. De modo geral, poderíamos dizer que uma ação social referente a fins são todas as ações que nós traçamos um objetivo, queremos alcançar tal coisa e tudo aquilo que a gente faz para alcançar determinado objetivo. Imaginem, por exemplo, uma pessoa que queira comprar um carro ou trocar de carro e para isso ela passou a economizar, guardar dinheiro. O ato de guardar dinheiro e economizar passa a ser então uma ação social referente a um fim. Esse fim é o objetivo que ela pretende alcançar. Posteriormente chegamos então às ações sociais referente a valores. Toda a conduta humana é determinada por uma crença num valor ético, estético, moral, religioso, entre outras. Ou seja, são as ações que os indivíduos tomam baseado em valores morais sobre os quais foram ensinados ou não foram ensinados. Imagine, por exemplo, um jovem num ônibus lotado, entra uma pessoa idosa, ele oferece esse lugar para aquela pessoa, mesmo estando cansado, mesmo precisando daquele lugar. Sua atitude não foi necessariamente racional, porque afinal de contas, se ele for seguir uma lógica puramente racional, era melhor ele ficar sentado. Mas ele agiu movido por um valor ético, por um valor moral, que é nesse momento mais forte do que seu objetivo. Ou seja, temos ali uma ação social referente a valores. Posteriormente, Weber define a ação social afetiva, que, como o nome sugere, é toda a conduta humana movida por fortes emoções, entre elas afetos positivos ou afetos negativos, emoções positivas ou emoções negativas. Segundo Weber, esse tipo de ação envolve a satisfação imediata de impulsos humanos, como, por exemplo, o medo, o amor, o ódio, a vingança, o desejo, a satisfação sexual, enfim, tudo aquilo que fizemos movido por fortes emoções. Não necessariamente fortes, mas pelas nossas emoções. E nesse caso, podemos perceber que a ação social afetiva, ela perde um pouco da dimensão da racionalidade. Ela tende a ser menos racional do que as ações anteriores. E por fim, o último grupo de ação social, Weber chamou de ação social tradicional. São aquelas condutas humanas que são movidas, orientadas
por costumes, por tradições ou por aspectos culturais. As coisas do nosso cotidiano que nós fizemos de maneira automática, sem nem necessariamente pensar ou refletir sobre isso. Por exemplo, eu sou do sul do país. No sul do país é muito comum o hábito de tomar chimarrão. E as pessoas, mesmo fora do Rio Grande, Santa Catarina e Paraná, tomam chimarrão com muita frequência. Tomam chimarrão de manhã, tomam chimarrão no final da tarde e nem se refletem muito o porquê estão tomando, apenas fazem. É, afinal de contas, uma tradição. Podemos pensar também, por exemplo, nas datas comemorativas. Os enfeites de Natal vão entrar justamente na ação social tradicional. E essas, segundo Weber, são as mais comuns e habituais no nosso cotidiano. Por fim, vamos voltar a enfatizar a base entre racionalidade e irracionalidade. As duas primeiras ações, com relação a fins, em relação a valores, trazem uma carga maior de racionalidade, porque exigem com muita frequência mais reflexão e mais planejamento, enquanto as ações afetivas e tradicionais trazem uma carga menor de racionalidade, talvez até de irracionalidade, na medida em que são ações cotidianas ou que respondem aos nossos impulsos humanos. Vejam só, a sociologia de Weber não se encerra nesse vídeo, não se encerra no tema ações sociais. A obra de Weber é muito densa, é uma obra muito complexa, talvez entre os clássicos alguns apontam que é a obra mais complexa e mais densa, de difícil leitura, e é por isso que traremos Weber novamente nesse canal, traremos outros temas da sociologia do pensamento de Weber, e é justamente por isso que eu peço para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar seu comentário. No mais, forte abraço a todos e valeu!